Estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, para a nossa EBD online. É muito bom ter você aí do outro lado nos acompanhando nesta manhã de domingo, onde vamos estar mais uma vez tratando sobre o livro de Apocalipse, né? Nós estamos com o tema Desvendando o Apocalipse. É muito bom poder ter este tempo de ensino, de aprendizado da palavra do Senhor. Mais uma vez, nossa gratidão pela sua vida, né? Por você estar aí nos acompanhando, você que tem acompanhado essa série de estudos. É sempre uma alegria poder transmitir esta palavra, né? Muito embora saibamos que nestes tempos que estamos vivendo, tempos de pandemia, né? Tempos onde não estamos tendo aqueles momentos, né? de maior proximidade com os nossos irmãos, com os nossos amigos, temos que nos afastar, mas Deus tem nos dado as oportunidades, ainda assim, de termos a sua palavra, né, para estudarmos, para aprendermos, para podermos, de alguma forma, ainda assim estarmos sendo direcionados pela palavra do Senhor, porque ela continua livre, independente da situação que estamos vivendo, independente dos problemas que possamos estar passando. A palavra de Deus, ela é o nosso direcional, ela é a nossa bússola, ela é o nosso caminhar, ela nos conduz sempre para o bem e para a verdade. E tem sido um tempo diferente, um tempo difícil, mas não temos deixado de ser ensinados pela palavra do Senhor. Desde já, quero relembrar aqueles que têm nos acompanhado que a partir do primeiro domingo de junho, dia 6 de junho, nossos estudos sobre o livro de Apocalipse não serão mais postados nos domingos pela manhã, como tem sido feito até agora, né? Como hoje você está acompanhando, né? Domingo de manhã, hoje dia 23/5, próximo domingo dia 30/5 também será neste formato, mas no dia 6/6, nossa EBD ela voltará a ser presencial. Sendo assim, a partir do dia 6 nós vamos fazer o estudo com a classe presente, as pessoas vão poder interagir, vão poder perguntar, mas ela não será transmitida ao vivo pelo YouTube. A aula será gravada e posteriormente, segunda ou terça-feira, talvez, ela vá ao ar, né, no YouTube. Então pretendemos fazer assim. Caso não funcione assim, então eu vou ter um trabalho duplo, de ter a aula no domingo e depois, posteriormente, gravar a aula neste formato. Mas acho que isso vai ser um pouco mais difícil. Então vamos tentar, a partir do dia 6/6, fazer a gravação da aula, né, no momento da aula. Então talvez isso perca um pouco deste formato, né? Um pouco não vai perder este formato de um monólogo, onde eu vou apenas expondo os pensamentos, e nós vamos ter uma aula onde, naturalmente, se você é um cristão que participa de EBD, de Escola Bíblica Dominical, sabe que numa aula de Escola Bíblica Dominical presencial, nós temos perguntas e respostas, né? As pessoas querem falar, querem dar alguma palavra, às vezes o assunto sai daquilo que está sendo discutido. Então o formato vai mudar, vamos manter o conteúdo, vamos manter aquilo que está sendo trabalhado, vamos seguir dentro das lições como temos feito, mas como vai mudar o formato, passa a ser presencial, então nós vamos ter essa questão de que, então vai ser uma coisa mais, que vai ter mais interações e tudo mais, então vai perder esse formato como estamos fazendo, mas manteremos o estudo até o final do livro de Apocalipse. Nós estamos chegando na metade do livro, estamos aí na lição 27, 28. A ideia era ter 45, né? Separei em 45 temas, mas não tenho feito um tema por semana. Alguns temas passam de uma semana, o que nos leva um pouquinho além da onde deveríamos estar, né? Hoje, oficialmente, seria o 23º tema, né, de 40
5. Então, seria exatamente a metade, né, do estudo. Estaríamos exatamente na metade do estudo hoje. E é mais ou menos isso que estamos mesmo, pelos temas, mas estamos chegando aí, sei lá, acho que 28 ou 29 aulas já, então, ou seja, estamos aí 6 ou 7 aulas além do normal, tá bom? Mas vamos prosseguir com os nossos estudos no livro de Apocalipse e você vai poder nos acompanhar, não no domingo, mas nos domingos seguintes, tá certo? Então, haverá esta mudança. Peço perdão a você que não é da Igreja Batista Boas Novas, mas que tem acompanhado os nossos estudos, por essa mudança de caminho, né? Nós estávamos suprindo uma necessidade pelo fato, como a gente já diz, da pandemia, e agora nesse momento nós entendemos que a classe dos adultos e jovens retornam, né? Então vai haver essa mudança. No dia 6, inclusive, nós não vamos estudar Apocalipse no culto presencial, né? No estudo presencial, porque é a primeira aula de um retorno aos encontros presenciais. Nós estaremos recebendo em nossa igreja o pastor Paulo Moisés, da Igreja Batista Regular do Eldorado, um grande amigo. Ele vai estar dando uma aula para a igreja, né? Ele vai ser vai dar um aulão, digamos assim, para o retorno, tá certo? Então, não haverá no dia 6 o estudo do livro de Apocalipse. No dia 13 de junho, retornamos ao estudo de Apocalipse. No dia 20 de junho, temos o aniversário da nossa igreja, portanto, também não haverá a EBD naquele dia da maneira como fazemos, né? Nós estaremos na celebração do aniversário da igreja. E aí, a partir do dia 27 de junho, retornamos normalmente para as nossas aulas, né? E no mês de julho eu estarei ausente por alguns domingos e o missionário Odir Ricardo estará ministrando as aulas também no livro de Apocalipse. Ele vai dar sequência aos estudos, tá bom? Muito bem, depois de quase 7 minutos falando tudo isso, dando essas palavras iniciais, essa saudação, cansando você aí de me ouvir, sem olhar o texto ainda, sem falar do que vamos falar aqui, ou sem falar do que vamos falar é bom, né? Mas essa é a ideia. Vamos falar hoje sobre as duas testemunhas, Apocalipse 11. Apocalipse 11, versos 1 a 14. Apocalipse, capítulo 11, versos 1 a 14. Ok? Diz assim o texto sagrado: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, seu altar, e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres
das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vamos orar? Pai querido, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Obrigado pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza ao entendimento destas verdades. Fala conosco, dirige-nos por meio de Cristo. Amém. Muito bem, estamos falando sobre as 2 testemunhas. E como eu já expliquei para vocês, eu tenho uma tela ao meu lado, que às vezes eu olho, recorro para ela, porque o meu esboço, o meu estudo fica aqui, tá? Então, se você vê eu virando o rosto e tirando o olho da câmera aqui para seguir, para você eu não estar olhando aqui direto para ela, é porque eu estou procurando no meu esboço aqui o estudo para manter uma linha coerente de pensamento, sem me desviar a atenção daquilo que está preparado. Muito bem. Ao longo da história, Deus enviou fielmente seus porta-vozes para chamar os pecadores ao arrependimento. Durante os longos e sombrios anos da rebelião de Israel, o Senhor advertiu o Judá, chamando-os ao arrependimento por meio dos seus profetas. E todos os seus videntes, e ele dizia: voltai, voltai dos seus maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que vos ordenei, que vos enviei através dos meus servos, os profetas. Isso, por exemplo, que eu citei, está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Mas, tragicamente, eles não deram ouvidos. Ao contrário, eles endureceram o coração, eles endureceram a cerviz e de fato não deram ouvidos àquilo que eles deveriam ouvir. Assim como no passado eles seguiram a vaidade, eles se tornaram vãos, eles buscaram outros deuses. Mas Deus sempre busca o pecador. Ele sempre avisa, ele sempre tem os seus porta-vozes, Sempre tem os seus porta-vozes. E ele então procura desta maneira nos advertir, nos chamar a atenção. E ele então sempre agiu desta maneira, E assim foi durante toda a história. Deus enviou seus profetas, Deus enviou Elias, Deus enviou Eliseu, Deus enviou Isaías, Deus enviou Jeremias, Deus enviou Jonas, Deus enviou Joel, Deus enviou tantos profetas. Ele enviou a Judá, ele enviou a Israel, ele enviou os seus profetas para falar. E ainda assim os homens rejeitaram, mas em toda a história também Deus sempre reservou um remanescente. Deus sempre reservou alguém para ouvir a sua mensagem e dar crédito à sua mensagem, ainda que seja a minoria. E no final também, o remanescente de Israel será salvo, conforme diz Romanos capítulo 11. E como diz
capítulo 10, versículo 3 de Romanos, né? O resto de Israel, bem como os crentes gentios, também serão salvos através da pregação fiel do Evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus sempre deu pregadores para chamar os homens ao arrependimento. Homens fiéis, que oferecem aos pecadores a esperança do perdão e da salvação em Cristo Jesus. E o principal desses pregadores foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que falou deste evangelho, que anunciou esta verdade, que direcionou os homens, ou convocou os homens, dei uma empurrada aqui sem querer na nossa câmera aqui, chamou os homens ao arrependimento, né? O nosso Senhor Jesus Cristo foi Ele que também foi um dos que anunciou esse evangelho e convocou os homens ao perdão. Mas as fileiras de pregadores do Novo Testamento também inclui João Batista, inclui os 12, inclui Pedro, inclui Estevão, inclui Filipe e talvez o mais prolífico de todos eles, o apóstolo Paulo. Temos estes homens. Deus sempre manteve pessoas fiéis à verdade. E nós, ao olharmos ao longo da fileira da história, nós vamos ver que Deus manteve homens e mantém homens fiéis ao Evangelho e que anunciam a verdade do Evangelho, sem medo daquilo que as pessoas possam pensar, sem medo daquilo que as pessoas possam achar, sem medo de que as pessoas se afastem daquela comunidade por causa da palavra, porque eles querem ser fiéis à palavra de Deus. E este tipo de pregador ainda precisamos nos nossos dias, fiéis à palavra, fiéis à palavra. Mas voltando aos homens do Velho e do Novo Testamento, e especialmente do Novo Testamento, eles passaram esta palavra da verdade, como já disse, a homens piedosos, como diz 2 Timóteo 2:2, onde fala que Paulo fala a Timóteo para ensinar a homens fiéis e também idôneos para que ensine a outros. Nós não cremos na sucessão apostólica do Papa, mas cremos na sucessão de crentes fiéis, pregadores fiéis da palavra, que foram ensinados por outros crentes, e que foram ensinados por outros crentes, e que foram ensinados por outros, até que vamos chegar aos apóstolos e até Jesus Cristo. E isso na ordem inversa. E se fizermos na ordem reversa, na ordem certa, começando por Cristo, vieram os apóstolos, Paulo, Timóteo, e Timóteo ensinou outros, que ensinou outros, que ensinou outros, que chegou nos nossos dias. E o ensino e a palavra sempre foi nos exortando a pregar a palavra, ser fiel na pregação da palavra, não abrir mão da fidelidade da pregação nas Escrituras Sagradas. O pregador não pode abrir mão da verdade, ele tem que pregar a verdade. Somente a verdade, nada mais que a verdade, com autoridade, com poder dos céus, do Senhor. Anunciar dizendo, assim diz o Senhor. Não ficar tergiversando, não ficar tentando criar palavras belas para enganar o indouto. Mas anunciar a verdade e falar a verdade sem medo, independente do que isso produzirá na vida das pessoas ou até no seu próprio ministério. Quantos pregadores perdem o seu ministério por serem fiéis à verdade, mas não devem abrir mão da verdade. Por outro lado, também há muitos que abrem mão da verdade para se manter no seu ministério, para se manter assalariado. Desculpa a maneira de falar. Homens sem escrúpulo,
que estão no ministério somente porque tem salário. Outros porque querem enganar pessoas e tirar-lhes coisas. A pregação verdadeira nem sempre tem, na maioria das vezes não tem, um grande público, ou pessoas dispostas a ouvir a verdade. Paulo diz a Timóteo que nos últimos tempos os homens iriam preferir ouvir mentiras, iam preferir ter seus ouvidos coçados. Eles não querem a verdade. E tem muitos pregadores que vão se dobrar a isso. Pessoas que vão abrir mão do que creem ou do que diziam crer, para não perder uma boquinha. Desculpa, é chato falar dessa maneira, é ruim falar assim, mas infelizmente isto acontece. Mas louvamos a Deus porque Deus mantém homens fiéis à verdade, que não estão preocupados com o emprego, que não veem o ministério como meio de vida, abrem mão dos seus confortos pela verdade. E quando eu falo isso, eu falo com a consciência tão tranquila. Tão tranquila. Esse evangelho foi passado para homens piedosos, como Timóteo, Tito, os apóstolos da igreja, os anciãos da igreja, os superintendentes, pregadores desconhecidos, pregadores notáveis do evangelho, como Inácio, Clemente, Policarpo, Crisóstomo, Irineu, Wycliffe, Hus, Tyndale, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Bunyan, Wesley, Whitefield, Edwards, Spurgeon, Lloyd Jones, MacArthur, Lawson. Uma série de pregadores que ainda temos nos nossos dias, como Carson, Piper, como no Brasil, Augustus Nicodemos, Luiz Saião, entre outros. Ou como nós mesmos aqui da Boas Novas conhecemos, Dr. José Arthur, entre outros pastores que também conhecemos. E ele vai manter homens fiéis anunciando a verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o futuro, irmãos, durante a hora mais escura, durante a hora mais tenebrosa, Deus levantará 2 pregadores excepcionais e poderosos. E eles sem medo proclamarão o evangelho durante os últimos 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. Durante esse tempo, os juízos horríveis estarão vindo sobre a terra, que nós já estamos estudando. Furiosas ordens de demônios aterrorizando e matando milhões de pessoas. A maldade desenfreada. Mas a pregação do evangelho, juntamente com 144 mil judeus, e os testemunhos de outros crentes vivos durante esse tempo, será a expressão final da graça de Deus oferecida aos pecadores, chamando-os ao arrependimento e a crerem em Deus. Além de pregar o evangelho, esses 2 pregadores proclamarão, saiu difícil aqui, o julgamento de Deus sobre o mundo iníquo. Seu ministério provavelmente se estenderá desde o ponto médio da tribulação até pouco antes de soar a 7ª trombeta. E quando a 7ª trombeta anunciar o derramamento dos juízes, das taças, o fogo, a batalha do Armagedon e o retorno de Cristo, então essa é a parte final. Durante esse período eles vão declarar
que as catástrofes que acontecem no mundo são juízos de Deus. Eles vão participar no cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo, de que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Eles também serão usados por Deus para levar Israel à salvação, que nós ainda vamos discutir mais à frente. Mas antes de introduzir estas duas testemunhas fiéis, João registra um incidente fascinante em que ele próprio participou. Um incidente que prepara o terreno para a chegada dos dois pregadores, né? E quando nós chegamos neste ponto aqui, nós vamos então olhar hoje essa preparação desse pano de fundo, que seria a nossa primeira parte da lição, e depois vamos olhar para quem são essas duas testemunhas. Então, esse incidente que é retratado aqui, que nós lemos no texto sagrado, e é uma coisa bem longa, o templo é medido. Capítulo 11, versos 1 e 2. Eu vou reler, né, os versos 1 e 2, capítulo 11, que a palavra de Deus nos diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Ocasionalmente, irmãos queridos, desculpa, eu estou retomando aqui meu fôlego, né? Diante pensando nas palavras até aqui ditas. Mas vamos lá. Ocasionalmente, no Apocalipse, o apóstolo João desempenha um papel ativo nas visões. Capítulo 17, capítulo 4:1, capítulo 5, 4:5, capítulo 7, capítulo 10. Mas depois de sua comissão renovada, né, ele passa a escrever as profecias que ainda virão em Apocalipse 10:11 em diante. E João novamente se envolve em uma das próprias visões que ele estava falando. Foi dada a ele uma vara, no capítulo 10, né, e um anjo falou para ele, uma vara de medir, e que tinha uma haste oca e que era leve o suficiente rígido para ser como material pessoal, como em Ezequiel. Mas agora foi dito a ele para medir o templo de Deus, incluindo o altar e os que nele adoram. Obviamente, esse não foi um esforço para determinar as dimensões físicas, uma vez que não são dadas nenhuma delas, mas era transmitir alguma verdade importante para além da arquitetura do templo. Poderia ter indicado, como de vez em quando no Antigo Testamento, que Deus às vezes marca as coisas para a destruição. Mas a medição de João é melhor compreendida como significando propriedade, definindo os parâmetros de posses de Deus. Esta medida significou algo bom, pois o que não foi medido foi a parte, ou o mal, digamos assim. É melhor vê-lo como Deus, o Deus de medição, para Israel, simbolizado por seu templo, para salvação e para proteção e preservação a favor do seu povo. As profecias ainda não foram dadas a João. Assim, distinguir entre o favor de Deus para com Israel e sua ira sobre o mundo pagão. Deus está salvando o seu povo. Então, o templo era em Jerusalém. Então, é um retorno àquela antiga condição. Essa verdade foi, sem dúvida, muito encorajadora para a época de João. Porque quando ele escreveu esse livro de Apocalipse, o futuro de Israel parecia sombrio. Um quarto de século antes, os romanos tinham reprimido a revolta judaica entre 66 e 70, matando mais de 1 milhão de judeus, devastando Jerusalém e queimando o templo.
Mas apesar dessa destruição maciça, Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. E vai preservá-los até um dia futuro, quando o remanescente crente da nação será salvo, conforme Romanos 11, 4 e 5. Romanos 11, 4 e 5. Então, todo remanescente será salvo, não é? A palavra aqui, templo, não se refere-se a todo o complexo do templo, mas o templo interior, né? A parte interior, composta do lugar santo e do Santo dos Santos. O altar é provavelmente o altar de bronze, localizado fora do santuário interior, no pátio, uma vez que é o lugar da onde aqueles que adoram, no templo, é onde eles se reuniam para a adoração. As pessoas nunca foram permitidas as pessoas entrarem lá, no interior do templo. Só os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, onde o altar do incenso estava. Então, os adoradores aqui da visão de João retratam o remanescente de crentes judeus vivos durante a tribulação que estão adorando a Deus. A presença do templo nesta visão, do tempo da grande tribulação, implicou ou implica, na realização encorajadora de reconstrução do templo destruído pelos romanos muitos anos antes. E a Bíblia menciona 5 templos. Salomão construiu o primeiro, Zorobabel construiu o segundo após o exílio, Herodes construiu o terceiro durante o tempo de Cristo, o próprio Senhor vai construir o quinto durante o milênio. Então o templo que João viu aqui é o quarto templo. É o quarto templo que será construído em Jerusalém durante a tribulação. E junto com ele o sistema sacrificial será restaurado, conforme Daniel 9:27. Conforme Daniel 9:27. Nós não vamos ter tempo de detalhar isso, mas depois você pode olhar lá Daniel 9:27, tá bom? O templo da tribulação será construído no início do primeiro semestre da tribulação, com o patrocínio e ajuda do anticristo, proteção dele. Muitos judeus ortodoxos sonham com essa reconstrução do templo, eles têm essa mente disso, o problema é que eles pretendem construir onde está o santuário islâmico, conhecido lá, aquela bola de ouro lá que a gente vê lá, bonita. Eles acreditam ali, os muçulmanos acreditam que aquele lugar seja onde Maomé ascendeu aos céus. E ele é o maior dos santuários sagrados do mundo islâmico, Então, para os judeus arrancar isso de lá, e construir o templo ali é impensável no clima político de hoje. Mas durante a tribulação, sob a proteção do anticristo, conforme Daniel 9:24-27, eles serão capazes de reconstruir o templo, e restituir a adoração no templo, e isso vai trazer o interesse por parte dos judeus no Messias, e eles vão acreditar que o anticristo é o Messias, porque ele vai abrir esta oportunidade tão sonhada para os judeus, e Deus vai usar isso, para preparar os corações para o dia em que ele vai derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E eles vão olhar para os que ultrapassaram e vão chorar por ele. Porque quando o anticristo fizer acabar com isso, acabar com o sacrifício, e ele vai realmente vai profanar o templo, conforme também Daniel 9:27, e vai fazer a abominação da desolação. Então eles vão chorar, realmente vendo que eles rejeitaram o verdadeiro e aceitaram o falso. Então a medição do templo de João simbolizava a marcação do remanescente judeu, crendo que Deus vai poupá-los do julgamento. Zacarias, capítulo 13. Irmãos, eu tenho evitado, principalmente nesses encontros à distância, ler muitos textos e procurar voltar e explicar
até para não cansá-los demais, né? Presencialmente isso vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai acabar investindo tempos de formas diferentes, né? Da maneira de expor e conversar, né? Sobre o texto. Zacarias, cheguei nele, achei ele, Zacarias, capítulo 13, eu estou com uma outra Bíblia que eu não estou com a que eu costumo usar, a gente se perde um pouco mais, né? Zacarias capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi: meu povo é meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Só depois que o anticristo fizer a abominação da desolação é que os judeus vão reconhecê-lo como o Senhor. Mas a importância aqui da marcação do templo e entender quem são esses adoradores, é entender que são os judeus que se convertem na grande tribulação, e vão fazer parte do remanescente fiel e que estão no templo adorando o Senhor e que serão preservados pelo Senhor da destruição quando ele sair a peleja contra as outras nações. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre isso. E teria muitas ligações para a gente fazer e tudo mais. Mas a título do que queríamos falar hoje, vamos terminar aqui. Como eu disse, poderíamos estudar bem mais tempo, mas acho que muito tempo cansa, né? Online, assim, você acompanhando, vendo esse monólogo, né? Sem participação e tudo mais. Então, nós vamos parar aqui, vamos retomar semana que vem, falando já direto das duas testemunhas, né? Mas a título de explicação, João foi dito para não medir o ato exterior apenas, né, que foi dado aos gentios, e que eles vão pisar os pés na cidade santa por 42 meses, né, que correspondem abertamente ao tempo pior em que o anticristo vai dominar na última metade da tribulação, que é onde vai culminar com o tempo dos gentios de Lucas 21 e 24. Tá? Muito bem, tá certo? Então, durante este período de 42 meses, Deus também vai estar guardando e salvando os judeus. Então, no final dos 1260 dias, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, Cristo retornará. Vai destruir o anticristo e suas forças. Vai julgar as nações. Vai estabelecer seu reino milenar, terreno. E conforme Daniel 12 indica que haverá uma lacuna de 75 dias entre o retorno vitorioso de Cristo e o início do reino para cuidar desses aspectos já mencionados. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Desejo a você um bom domingo, que Deus te cubra com a graça e a misericórdia dele. Hoje à noite, se você quiser nos visitar, estamos na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, no bairro de Piraporinha, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Tá bom? Nosso culto começa às 18 horas, ele tem sido presencial, estamos expondo o livro de Efésios, tá certo? Você é nosso convidado para estar com a gente. Tá joia? Forte abraço, bom domingo, aproveite seu tempo. Tchau!